incrível o discurso de que a gente tem que fazer as coisas por nós mesmos. Eu tenho que começar a falar tudo de novo, né? Na segunda-feira eu começo. Que valores são esses? É simplesmente absurdo. Eu tenho pensado muito nisso ultimamente. Eu acho que quem quer muda. Eu acho que isso não é bem assim. Não, eu acho que quem quer de verdade muda. Ó, eu acho que esse papo ele tem muitos aspectos e ele é bem complexo. Não é tão fácil assim. E eu pensaria nisso em pelo menos 2 aspectos. Os aspectos internos e os aspectos externos, né? Do mundo acontecendo ao nosso redor. E se você já se pegou adiando decisões, hábitos, coisas que você gostaria de fazer, mas você simplesmente não fez, o famoso na segunda-feira eu começo. Esse episódio talvez possa te ajudar a entender um pouco mais sobre isso. De que se você quiser, você é capaz de conquistar e nada disso. Bem-vindos a mais um episódio do Libertas. Eu sou a Lara. Eu sou a Carol. E hoje nós vamos falar sobre por que nós sabemos o que nós precisamos fazer, quando, onde, por quê, e ainda assim a gente não faz. E para isso, vou começar defendendo o meu ponto. Tá bom. De por que eu acho que não é só querer. Tá. Como eu falei, eu acho que existe uma vida acontecendo ao nosso redor, mesmo enquanto a gente quer alguma coisa. E existe um mundo externo que é muito fácil de perceber, às vezes, tem sempre, depende muito. Mas eu acho que tem aspectos internos que são talvez um pouco mais difíceis da gente perceber. Isso eu concordo. Eu concordo que existe uma grande diferença entre aquilo que nós queremos fazer e aquilo que são os nossos valores. Aquilo que vai fazer com que nós nos movamos em direção a isso. Concordo, mas para além disso, essa frase nem é minha, mas eu concordo muito com ela. Existe, eu acho que uma grande diferença entre o que a gente quer fazer e o que a gente dá conta de fazer. Também. Naquele momento. Que pode ser uma pequena parcela do caminho. Mas eu acho que existe essa diferença. Então, aí é que eu acho que tá um dos grandes problemas quando a gente tá tratando desse aspecto interno. Nós colocamos aquilo que nós queremos fazer, nós colocamos o nosso objetivo no foco, no centro. Como se fosse isso que fosse nos mover em alguma direção. Só que não vai ser isso que vai de fato nos mover. Vai ser os nossos valores e aquilo que de fato a gente acredita. Só que daí a gente tá tornando o papo ainda mais complexo, porque que valores são esses? É justamente por isso que as pessoas muitas vezes, tendo um objetivo muito claro, as pessoas sabem às vezes o que elas querem, colocam isso no centro e não conseguem resolver, porque isso não está atrelado claramente a um valor daquela pessoa, porque nós temos a tendência de ir pelo caminho mais fácil. E definir uma meta, um objetivo, é muito mais fácil do que analisar quais são os seus valores. Aí, isso me fez lembrar de uma coisa que eu passei, agora, na semana passada. Eu tenho um problema muito sério em relação a dirigir. Bem, vemos, caímos de patinete nessa semana, mas tudo bem. Isso aqui é tópico para outro momento. Eu tenho um problema de dirigir carro mesmo. Porque eu dirigi por muitos anos carro automático. E hoje a gente tem um carro manual. E aí, parece que eu desaprendi. E até hoje eu não consegui reaprender, entendeu? Mas, confesso, eu não tinha, uma motivação forte para pegar. Eu até pegava de vez em quando, mas uma pessoa que quer aprender a fazer uma coisa, ela precisa, se dedicar, fazer isso com uma frequência. E eu pegava o carro uma vez por mês. Sendo sinceras, eu nunca vou aprender de novo a dirigir um carro automático. E isso era uma situação, que se perdurava, que eu era naquela, segunda-feira eu começo, eu ia falando, não, a próxima vez que eu sair, eu dirijo. A próxima vez que isso, eu faço. E aí chegava na próxima vez e eu não ia. E eu não fazia. E eu ia postergando. Até que eu entendi que não dirigir
estava afetando muitas outras áreas da minha vida. Como, por exemplo, eu perdi totalmente a minha autonomia de fazer o que eu quero na hora que eu quero. Porque agora eu dependo de uma pessoa que dirija. E isso não era algo totalmente consciente, mas eu meio que fui modelando a minha rotina pra... quando fulano for fazer isso, eu aproveito e vou junto. Quando ciclano for fazer aquilo, eu aproveito e vou também. E aí, eu só me dei conta de que o fato de não estar dirigindo estava atrapalhando o aspecto, por exemplo, de eu frequentar a academia, de eu sair para fazer as compras aqui de casa, de eu poder sair, tipo assim, fazer uma coisa que eu quero, ir comprar uma roupa, ir num shopping, sei lá, qualquer coisa, e visitar alguém. E aí sim pegou em um lugar que me deu um motivo para fazer aquilo. Então, ao invés agora de ficar postergando e falando que na segunda-feira eu começo, que na próxima vez que eu for sair eu faço, é como se eu tivesse agora, tipo, tentando convencer o meu cérebro, mostrar pra ele que isso está ligado a coisas que são muito importantes pra mim. Porque antes o objetivo era dirigir um carro manual. E isso não tá atrelado a nenhum valor de fato. É tipo, dirigir porque eu preciso dirigir. Mas pensando em todos esses aspectos que muda uma rotina, existem diversos valores que vão estar atrelados a isso, né? Tá, então, resumindo, eu acho que esse primeiro aspecto, né, interno, é como a gente olha pro que a gente quer. Isso. Como que a gente... Porque não mudou nada no meu objetivo, por exemplo, de começar a dirigir. Só mudou a forma como eu olho para isso. E como eu consigo, digamos assim, me convencer, nem sei se isso tá certo, mas tipo assim, como eu mostro para mim mesma que aquilo é importante. Como você é capaz de estabelecer um valor para os seus objetivos e para as suas metas. Eu acho que esse primeiro aspecto a gente poderia resumir como tirar do centro a sua meta e colocar um valor nela. Bom, gostei. E aí eu acho que tem o segundo aspecto, que é o externo. Porque a gente falou agora de coisas internas do meu coração. E tem uma vida acontecendo, né? Todo mundo ao redor. A minha vida não parou porque eu quero aprender a dirigir de novo. Eu ainda tenho um trabalho que me consome muito tempo, eu ainda tenho uma casa, uma família, uma igreja, um grupo de oração, muitos compromissos. E tudo isso tá acontecendo. E o mundo ao nosso redor, ele vai, na minha visão, exercer dois papéis. Ou ele vai nos impulsionar, ou ele vai resistir às nossas mudanças. Sim, depende muito do ambiente em que você está. E aí eu acho que nós precisamos, porque a gente vai vivendo muito no automático, e a gente, da mesma forma como a gente não percebe quais são os nossos valores, a gente não percebe o ambiente em que nós estamos inseridos e como que ele vai moldando aquilo que nós pensamos, fazemos, nos comportamos. Então, eu acho que esse também é um fator muito importante. Parar e analisar como que os ambientes que nós frequentamos está modelando a nossa vida, aquilo que nós queremos fazer. E eu acho que também tem um aspecto de... Pelo menos pra mim, quando a gente fala de ambiente, a primeira coisa que me vem em mente são lugares físicos, onde você frequenta, os seus amigos, enfim, aonde que você tá. Mas eu acho que também, nos dias de hoje, a gente não pode ignorar o aspecto de redes sociais. Porque, querendo ou não, o meu colega faz o exercício de ir lá e ver quanto tempo que você passa no celular. E por mais que você esteja com a sua bunda sentado no sofá da sua casa, são ambientes que você se expõe. E aí talvez não sirva tanto para o meu exemplo de querer aprender a dirigir, mas, por exemplo, se você tem a meta de correr, você quer começar a correr, mas você só segue uma galera tipo Mano City da vida, que acorda às 5 da manhã para correr. Eu tenho certeza que isso influencia, nem seja no seu subconsciente, de que
Se não for pra acordar às 5 da manhã, você nem vai. Se não for pra correr 12 km a um pace de... Eu não sei nem o que é pace, mas um pace bom aí, tipo, não faz nem sentido e não adianta você começar. Sendo que talvez, cara, era só você acordar na hora que fosse melhor pra você, sei lá, 20 minutos antes de você começar a trabalhar, meia hora, fazer uma caminhada até a padaria, às vezes já era suficiente. Já era melhor do que nada. Exato. E aí, só que por ficar tanto tempo no celular, olhando stories e vendo feed, e aí aquela galera que, tipo, pô, já tem o look perfeito de treino, já tem aquele óculos que parece um besourinho, já tem o look, aí tem aquelas manguinhas que coloca, que eu não sei pra que serve, entendeu? Aí você vai olhando pra cada uma dessas coisas e vai falando, pô, não tem um Garmin, não posso correr se eu não tiver um Garmin. Pô, mas eu não tenho o tênis que eles têm, porque tem tênis de corrida. E coisa mais importante que o tênis pra correr não tem, né? Não tem. Não tem. Ah, mas aí quando eu tiver a roupa, eu vou. Quando eu tiver o Garmin, eu vou. Quando eu tiver... E aí você vai colocando barreiras. Aí, pra piorar a situação, na minha visão, entra o quanto a nossa era de consumo, ela tá muito fácil. Eu tenho pensado muito nisso ultimamente. Porque, por exemplo, se eu quero... Eu tô falando de um comportamento meu. Se eu quero começar a correr, a primeira coisa que eu faço é ir pesquisar sobre isso. Então, eu geralmente vou, sei lá, YouTube, ChatGPT, dependendo do assunto ou dependendo do aspecto que for, e começo. Qual que é a melhor forma de começar a correr? O que eu preciso para começar a correr? E aí, independente da fonte que você tiver, ele vai te dar uma lista gigantesca de coisas, de aspectos, sei lá, de como você precisa estar, como que você precisa fazer isso, o que é melhor você comer antes, o que você vai comer depois. Tipo assim, o que não falta é coisa para se fazer. Não, depois de completar a lista, você vira um atleta, vai para as próximas Olimpíadas. Exatamente. E aí a gente vai acumulando conhecimento, acumulando jeitos de se fazer as coisas, mas fazer de fato, a gente faz nada ou pouca coisa. Ou pouca coisa. E a gente vai, tipo assim, aí, por exemplo, você vai comprar roupa pra correr. Compra o tênis. Ah, não, aí agora, quando eu comprar tal coisa, eu vou. Mas você não vai, tipo assim, ó, dar um passo pra fora de casa, sabe? Então, eu acho que o aspecto do ambiente físico é muito importante. Mas eu acho que hoje o digital, ele nos molda muito mais pelo tempo que a gente fica exposto a ele e por como a gente consome. E já que você deu um exemplo, entre aspas, negativo, e deu um exemplo da sua vida, eu vou dar um exemplo da minha também. Pra quem não sabe, eu estudo pra passar em medicina. E esse ano eu achei simplesmente genial, assim. Eu estudo a partir de uma plataforma. E esse ano, dentro da plataforma, eles implementaram um sistema de ranking. Então, a partir da quantidade de aulas que você assiste, das questões, número de aceitos, número de erros, enfim, tem ali várias questões. O tempo, a quantidade de dias em sequência que você passa estudando, você vai ganhando uma pontuação, como se fosse um jogo, basicamente. Você ganha uma pontuação e ele vai criando um ranking dentro do seu nível, enfim. É simplesmente absurdo, e o dono da plataforma estava comentando sobre isso. É absurdo quanto o número de estudantes e o tempo que os estudantes passavam dentro da plataforma aumentou. No dia em que isso foi implementado, a média de questões feitas na plataforma era, sei lá, 50 questões. Isso, multiplicou. Hoje são mais de 10 mil questões feitas em um dia. Tudo isso porque as pessoas conseguem ir se balizando umas pelas outras e a pessoa vai vendo, não, olha só, o fulano de tal me passou no ranking, eu preciso fazer mais questão, eu preciso tentar acertar mais, porque quanto mais eu acerto, mais eu ganho ponto. Então, é um exemplo de um ambiente que é virtual, porque isso é dentro de uma plataforma, que você nem conhece as pessoas que estão ali. Eu não sei quem tá na minha frente no ranking, nem quem tá abaixo de mim no ranking.
Mas aquelas pessoas, aquele ambiente, acaba me motivando a estudar mais. Porque eu sei que eu preciso entrar na plataforma, eu preciso estudar. Não só porque eu quero passar em medicina, não só porque, claro, essa é a meta, é o objetivo principal, que tem que estar alicerçado a um valor meu, porque se não tiver, eu não vou fazer. Mas é um ambiente que me ajuda e que me auxilia. E aí eu acho que me puxa aqui alguns aspectos de que algum artigo, algum lugar, alguma coisa assim bem científica falou que quando nós colocamos algum objetivo, alguma meta, alguma coisa pra gente, e nós, de alguma forma, conseguimos atrelar isso a uma vivência de comunidade, aí leia-se e entenda a comunidade como pessoas, como relações. Tem uma chance muito grande de que essa pessoa consiga fazer essa mudança. Agora, se eu quero fazer algo por mim mesma, pelas minhas, digamos, não é nem pela minha própria força, mas tipo assim, eu tô fazendo isso daqui por uma satisfação pessoal, é muito mais complexo de você conseguir fazer essa mudança. Eu acho que eu vi isso no Instagram do Thiago Ferreira. Eu tava te mostrando ontem. Eu vi no Instagram dele em algum lugar. Ele é psicólogo e ele fala sobre valores. Eu gosto muito do conteúdo dele. E isso faz muito sentido. Porque, por diversos aspectos. O primeiro é que quando a gente tem este ambiente nos apoiando, já torna a mudança muito mais fácil. E quando a gente faz as coisas só por nós mesmos, então, igual eu tava falando, eu quero aprender a dirigir. Cara, eu ia matando isso dia após dia. Agora, quando eu comecei a olhar para isso pelo aspecto de que, por exemplo, cara, me dificulta muito visitar alguém que eu quero. Me dificulta muito ir na casa da minha mãe. Porque é longe, não tem como. E não tem como simplesmente ir de Uber, porque cada vez que eu vou pra lá de Uber é R$100. Só de ida, mais a volta ainda. Então, quando a gente consegue atrelar isso a uma comunidade, colocar pessoas, mesmo que elas não saibam, atreladas à nossa meta, ao nosso objetivo, eu acho que torna a mudança muito mais plausível. Mais fácil. E eu acho que é um motivo a mais pra gente mudar. É incrível o discurso de que a gente tem que fazer as coisas por nós mesmos. Mas nós somos seres sociais. Sempre fomos criados assim. Ninguém vive sozinho numa ilha deserta, catando coco sozinho. Exato. Goste a gente ou não, apesar da maioria das pessoas hoje estar sozinha, e aí, dá pra ser papo de outro episódio. É outro podcast. E a gente tá passando por isso pelo nosso contexto cultural, social, enfim, nós ainda somos seres sociais. Só a forma como nós olhamos para as coisas já é muito modelado pela nossa cultura, pela nossa forma de ver. Então, é absurdo nós entrarmos em um estado de negação, nesse sentido de, sou só sozinha, eu por mim mesma, e é isso, sabe? Nós somos seres sociáveis e nós precisamos das outras pessoas para nos ajudar e nos impulsionar nos nossos objetivos. Tá, então eu consegui te convencer de que não é só querer para mudar. Não é só querer, mas também é que quando nós queremos de verdade, nós associamos os nossos valores e aí sim nós mudamos. Então não é só querer, mas é querer de verdade. Tá. Com isso, a gente queria deixar uma proposta de dinâmica para vocês, para essa semana. Então, durante essa semana, tire um tempinho aí, talvez no seu final de semana, um momento que você vai conseguir se desligar de tudo, ter um tempo só você. Também não coloca tanta barreira, né? De tudo, a pessoa tá rolando o feed do Instagram loucamente. Meia hora tá bom, querida. Isso, mas larga o celular nesse sentido de se desligar de tudo. Pega um papel, uma caneta e liste os teus as suas 3 principais metas. Aquilo que você olha e fala, se eu quiser, é só eu fazer que eu consigo. E associe a elas valores teus. Olhe para dentro de si e analise aquilo que você considera um valor e associe a elas. Eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil de você realizar essa meta depois desse exercício. E dependendo, se você conseguir também,
olhe para os ambientes, e podem ser eles virtuais ou reais, em que você mais passa tempo e vê como eles podem te auxiliar a alcançar essa meta. Coloque ali naquele papel esses 3 objetivos e tente olhar para dentro de si e associar os seus valores a isso. Com certeza vai ser uma tarefa difícil, mas que quando você conseguir realizar essa tarefa, eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil de você alcançar essa meta, esse objetivo. E aí eu queria deixar... E tem uma dinâmica que eu gosto muito de que eu já vi no podcast, que é o choro da semana e uma indicação para a semana. E a gente vai aderir isso no nosso podcast. Mas antes, eu queria te pedir para se inscrever aqui no canal, para você curtir esse vídeo, mandar para alguém. Isso é muito importante pra gente, porque quando você curte, você mostra pro YouTube, pra plataforma, que você está gostando desse conteúdo, e isso facilita para ele entregar para outras pessoas que também possam gostar deste conteúdo. Então ajuda a gente, deixa o seu coraçãozinho aqui, se você quiser pode deixar algum comentário, e aqui na descrição desse vídeo tem o nosso grupo de WhatsApp com a nossa comunidade. E aí vamos pro nosso choro da semana? Cara, o da semana ele é compartilhado, minhas amigas, porque a gente foi no desespero total desta querida aqui pra assistir a Copa do Mundo. O jogo já tinha começado, a gente foi pegar um patinete elétrico. O jogo do Brasil. A gente foi pegar um patinete elétrico pra chegar em casa e simplesmente fomos de arrasta no meio da rua no chão. e nós caímos assim bonito, fomos em Muito direção bonito. à árvore, assim, foi coisa cinematográfica, né? Foi. Então assim, o nosso choro da semana é esse. É de um Poxa, joelho ralado. Dói bem menos. A gente tá achando mais. que dói mais. Então esse foi o nosso choro da semana. Isso. E pra indicação da semana, eu vou indicar um livro que eu comecei a ler, tipo assim, eu tô na página 27, então se pras próximas páginas não for tudo isso, peço perdão desde já. Mas é que na página 27 ele já tá entregando muita coisa, que é O Caminho do Artista. Eu ganhei de aniversário e assim, incrível, impecável, e a promessa dele é que ele traga exercícios e coisas para que você faça para desenvolver diferentes aspectos da sua criatividade. Então assim, eu tô amando. Uma indicação um pouco menos culta, mas já que ela falou, a minha indicação é assistam a Copa do Mundo, né, gente? Só temos de 4 em 4 anos, então é isso que eu tenho para oferecer, porque, poxa, como perder uma Copa do Mundo? Beijos, até semana que vem. Tchau!